Mariah Carey havia atravessado a década de 1990 de forma muito bem sucedida, com grande parte dos trabalhos estreando no topo das paradas de sucesso e mais de 120 milhões de cópias vendidas no mundo todo somente nos anos 90. Hoje estima-se que ela tenha passado dos 200 milhões. A artista havia se transformado em uma das figuras de maior sucesso na história da música pop. E não poderia ser diferente. Em um intervalo de 10 anos, a cantora, compositora, produtora e atriz norte-americana acumula preciosidades como o auto-intitulado registro de estreia, lançado em 1990, Emotion, de 1991, Music Box, de 1993, o meu favorito, Daydream, de 1995, Butterfly, de 1997 e Rainbow, de 1999. Até quando decidiu investir em um álbum de músicas natalinas em 1994, que era um formato já bastante desgastado para a indústria da música naquele período, a cantora conseguiu fazer história, tornando All I Want for Christmas Is You a canção comercialmente mais bem sucedida do gênero de todos os tempos. Porém, com a chegada dos anos 2000, as coisas não começaram a dar tão certo assim, pelo menos até a chegada de um disco que mais uma vez colocaria a cantora no topo. Estamos falando de Emancipation of Mimi, disco lançado em 2005, um dos grandes marcos do R&B nos anos 2000 e o tema do episódio de hoje. Aqui, aproveitando que a nossa borboleta volta ao Brasil para se apresentar aqui, Isadora Almeida, existe coisa mais anos 2000 do que ligar a TV na MTV ou no Multishow e dar de cara com os clipes da Mariah? Ai, gente, que delícia, que saudade. Como era bom ver nossa diva lá com anelzinho de borboleta e de brilhantes. Cheia de lacrando. joias, com as roupas esvoaçantes. Que delícia! Vamos falar mais sobre isso depois, mas sim, que delícia. E como que foi o seu primeiro contato com ela? Porque assim, anos 2000 eu sei que você já estava numa pegada mais rock ali, ainda que você gostasse de música pop. Eu sei que você tem um histórico com o Sandy Júnior ali, que eu sei que a Sandy sempre foi muito apaixonada também pela música da Mariah, fez várias versões para as canções da Mariah. Como que foi o seu contato com a diva? Então, amigo, assim, o meu contato com ela é muito de Heartbreak, não tem jeito. Aquele clipe, eu acho, é um dos meus favoritos, assim, tipo, é icônico demais. Ela com aquele topzinho rosa, Tudo. com a calça jeans, fazendo dancinhas. A música é maravilhosa, Jay-Z, enfim. Mas aquilo pra mim é muito icônico e é o meu primeiro contato com ela. E eu falo, nossa, eu gosto muito da voz dessa garota. E aí, para sempre, eu sou bem Mariah. Total. Eu já contei um pouco como foi meu primeiro contato com ela, que foi no Clássicos VFSM número 13, há muitos anos atrás, que eu gravei com o Thiago Teodoro. A gente gravou um Clássicos falando sobre o Daydream, que é meu álbum favorito, mas só pra reforçar, eu conheci ela na época do Charm Bracelet ali, com o clipe de Through the Rain, que foi onde eu lembro que passava, tava no top ali do Multishow toda semana. O clipe é lindíssimo, ela cantando com os peitão quase estourando, rodeada de girassol. O clipe tinha uma historinha rolando. Eu assisti o Glitter, que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu lembro que ele estreou na Sky. E aí, assim, eu fui assistir por assistir. Mas ela virou, ao longo dos anos, assim, uma das minhas cantoras favoritas, principalmente pelo Daydream, pela relação de resgatar Genius of Love do Tom Tom Club, enfim, Histórias Mil. Volta ali para a edição número 13 aqui na sua plataforma de streaming e ouça essa historinha. Bom, mas antes da gente falar sobre essa preciosidade que é o Emancipation of Mimi, precisamos dar um passo atrás e relembrar da sucessão de problemas enfrentados pela cantora. Em 2001, Carey, que vinha de um longo histórico de aclamação, passou por uma série de problemas envolvendo críticas pesadas, uma queda drástica no volume de vendas e outros problemas bastante pessoais e profissionais. Tudo isso começou com a má recepção do seu filme de estreia, que é justamente o Glitter, um filme que estreou no dia 21 de setembro de 2001, porém, teve sua trilha sonora lançada 10 dias antes, ou seja, no dia 11 de setembro de 2001, que resultou naquela imagem clássica de um outdoor dela, gente. A câmera passa pela imagem da Mariah, falando do filme, e de repente foca nas Torres Gêmeas, pegando fogo ali, já Surreal. depois dos dois aviões.
E aí é bom falar que, assim, o clima nos Estados Unidos, ele, para qualquer coisa que não fosse em cima de 11 de setembro, meio que acabou. Os programas de auditório, eles, tipo, tinham dificuldades de trazer artistas para se apresentar, eles tiveram que repensar todo o enfoque do que seria abordado. Os programas de humor também tiveram que ser repensados a partir daquele ponto. E a Mariah, obviamente, foi mais uma das muitas artistas que acabaram impactadas com isso. Então, imagina, às vésperas de você fazer o seu lançamento de primeiro filme, de trilha ali do filme, acontece um evento que mudou a história dos Estados Unidos para sempre, né? Não, é pesadíssimo. E ela vem com isso, né? Glitter. É a coisa Era mais o oposto, né? É o oposto. É tipo assim, é poeira de concreto que estava rolando pela cidade por meses e meses e meses. Assim, como a gente pode dizer, é um timing muito triste, né? Mas, se a gente for pensar no que levaria ela sei lá, a maturar, né, de ideias e se isolar e pensar música de uma outra forma, o jeito que ela se colocava, porque eu acho que depois disso, ela volta muito mais verdadeira, de alguma maneira, assim. Eu era adolescente, assim, mas eu lembro que pra mim tem um gap. É o Heartbreaker, ali é o Rainbow, né? Isso, é o Rainbow de 99. 99. Então eu tenho muita lembrança do Rainbow, assim, tipo, amo a diva, pequenininha ali dançando. E aí já corta pra mim no Emancipation of Mimi. Porque esses dois tiveram 2 álbuns no meio, certo? Certo. Teve o Glitter e o Sham Bracelet. Glitter e o Sham Bracelet. Então, esses foram álbuns que não me pegaram. Então é muito legal, porque eu lembro de ver ela já mais madura. Eu lembro muito disso, assim, de pensar... Nossa, olha que gostosona a Mariah. Tipo, que mulherão. Tipo, mulher que agora usa joias. É o início da fase deitada dela. Exato. Ela não quer se cansar, mas ela ainda dá uma corrida. Ela ainda dança nos clipes e tal. Mas, enfim, eu tenho muito essa memória, assim. E eu acho que, né, amigo, mesmo que ali na tristeza, teve uma... teve a emancipação. Total. E olha, o filme, o Glitter, ele foi duramente criticado pela imprensa da época e arrecadou pouco mais de 5 milhões de dólares na bilheteria dos Estados Unidos, o que é muito pouco, porque ele custou 22 milhões. Então, ele foi um baita de um prejuízo. Pouco tempo depois, ela postou uma carta no site oficial dela indicando que ela estava emocionalmente muito abalada com tudo isso, o que levou com que ela tivesse uma entrada em um hospital por conta de um colapso emocional e físico. Ela é muito diva, ela é muito fantástica. Bateu. E para tornar tudo pior, após o fracasso do filme e da trilha sonora, a Virgin Records da América, que havia feito um contrato de gravação sem precedentes, eles fecharam um valor de 100 milhões com ela para 5 discos, eles decidiram pagar uma multa de 28 milhões só para romper com essa parceria, o que para mim é meio surreal, assim, tipo, disco fracassou, temos 5 aqui, calma lá, galera, mas tudo bem. E aí a Carrie, que tava já muito abalada, o que ela faz? É tão chique que ela viaja para Capri, na Itália, após essa hospitalização de 2 semanas, e ela passa lá 5 meses, onde ela começa a refletir sobre a vida, onde ela começa a compor de novo e pensar já no material de novo, trabalho de estúdio. Não seria maravilhoso toda vez que você tivesse um meltdown no trabalho, você falasse com licença, Luciana, vou pra Capri e vou ficar 5 meses e muito fácil. Volto, né? É muito fácil falar, eu vou pra Capri, eu fico lá um tempo, eu vou me recompor, eu vou entender quem eu sou e eu vou trazer um dos melhores álbuns da década. Mas ainda não foi o melhor álbum, porque o que acontece? Ela assina com a Island Records, ela cria o próprio selo, que é o Monarch. Monarch, pra quem não sabe, também é borboleta, né? Dos tipos de borboleta. E ela programa o lançamento do que seria esse retorno dela, que seria o Charm Bracelet, que é de 2002. Só que os críticos da época, assim, o próprio público, inclusive até fui ver hoje naqueles agregadores de notas, tanto público quanto crítica é meio padrão, assim, é tipo nota 5 ou 6, ali a galera não embarca muito. Eles falaram que era um disco melhor do que o Glitter, o que também não era muito difícil. É difícil. Mas ainda assim, tipo, foi um disco que não fez aquele comeback que ela tava esperando, mas tem ali Through the Rain, que eu sou apaixonado, então serviu pra me apresentar, pelo menos, a Mariah.
Depois de suportar uma série de ataques da crítica, a Carey planejou então seu retorno definitivo para a música. Em 18 de novembro de 2004, ela revelou em um site que o nome do álbum seria The Emancipation of Mimi, e esse nome tem um motivo bastante especial. Apesar dela ser mundialmente conhecida pelo nome de Mariah Carey, as pessoas do círculo mais íntimo da cantora, como amigos, familiares, chamam ela de Mimi, então é o apelido fofinho dela ali. Inclusive, enquanto a Carey estava gravando o álbum, o executivo da Island, que é o L.A. Reid, descobriu que os amigos próximos se referiam à cantora como Mimi. Então ele escutou alguém chamando Mimi. Mimi, quem é Mimi? E aí ela contou. Aí ele disse, abre aspas, eu sinto seu espírito neste álbum. Você deveria usar esse nome no título, porque esse é o seu lado divertido que as pessoas não conseguem ver. O lado que poderia rir das piadas da diva, rir das piadas sobre o colapso, rir de tudo o que eles querem dizer sobre você e apenas viva a vida, aproveite, né? E aí só para reforçar aqui, o L.A. Reid é simplesmente um dos cofundadores do LaFace, né, que é um baita de um selo ali, e ele foi o responsável por alavancar a carreira de artistas como Justin Bieber, Rihanna, Avril Lavigne, Toni Braxton, TLC, Usher, Ciara, Outkast, Dido, Pink, Meghan Trainor e Fifth Harmony. Então, assim, o cara sentiu que ali, esse toque ali do chamar de Mimi já traria alguma diferença, e eu acho que fez a diferença, sim. Total. Se fosse The Emancipation of Mariah Carey, não faria sentido, nem um pouco. E era justamente como seria o nome, né? Ela pensou em renomear o álbum de Emancipation of Mariah Carey, mas viu que parecia muito sério, muito sisudo, ainda preso naquela atmosfera dos trabalhos anteriores. Total. E eu acho curioso aqui, a gente pode até comentar sobre outros artistas ao longo da história da música que acabam meio que criando esse personagem que surge como uma resposta a um momento de muita dificuldade criativa e emocional, né? A gente tem, por exemplo, o David Bowie tem vários. O David Bowie tem o Ziggy Stardust, o Aladdin Sane, tem o Teen White Duke, o Prince tem a Camille, que é o lírico feminino dele. A Beyoncé, que é uma das crias da Mariah aqui, ela tem o Sasha Fierce, que também foi um outro ponto de ruptura na carreira dela, né? Então parece que é meio que uma parte importante da indústria da música ter esse momento de ruptura com o personagem, né, Isa? Total. Não, eu fiquei pensando nisso quando quando tava lendo a pauta. Porque isso, né? Todo mundo tem um apelido carinhoso de família ou entre amigos, né? As pessoas mais próximas. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Que é esse lugar de um personagem que é mais inocente, de que talvez ele esteja mais desarmado de receber crítica, né? De, tipo assim, ser esse lugar um pouco até mais infantil, eu acho, sabe? Dessa coisa fantástica. Eu acho que no caso dela é até curioso, porque, assim, a figura da Mariah parece mais personagem do que a Mimi. A Mimi era como se fosse a versão mais verdadeira dela, né? Tipo, tinha uma imagem muito consolidada do que era a Mariah Carey. Total. Bom, logo nas primeiras semanas em estúdio, ela recebeu as batidas do Legendary Traxster e mais tarde ela se encontrou com o rapper Twista nos bastidores de um show. Quando a Carey mencionou a faixa, o Twista disse pra ela que a batida foi originalmente planejada pra ele e que ele já havia escrito letra e tudo mais pra ela, então meio que casou ali. E eles decidiram colaborar na faixa, que mais tarde foi intitulada de One and Only. Nos meses seguintes, a Carey escreveu e coproduziu várias canções do disco, incluindo Say Something, que é a parceria com o Snoop Dogg, tem coprodução ali do Neptunes, né, a dupla do Pharrell Williams. Ela também fez To The Floor, que é uma parceria com o Nelly, e o Fly Like a Bird com o James Wright, que é aquela música na gospel que ela usa pra encerrar o disco. Ela já é muito bonita e ela sempre tem esses momentos mais emocionais, que é meio que uma herança da Whitney Houston. A Whitney sempre tinha uma dessas canções mais religiosas em algum ponto do disco ali. Em novembro de 2004, ela sentiu que ela já tinha, tem um material pronto aqui, eu acho que dá pra gente seguir com Emancipation of Mimi, só que quando ela mostrou esse material pro L.A. Reid, que era o presidente da Island na época, ele sugeriu que o álbum deveria ter mais canções comerciais. Então, de novo, ele falando assim, olha... Tava certo. Não tá no ponto certo, assim como eu falei que o nome deveria ser outro. Vamos caprichar mais, trazer uns hits comerciais aí? E aí ela voou pra Atlanta, onde ela começou a trabalhar com Jermaine Dupri, que na época
havia acabado de casar com a Janet Jackson. Então, Olha assim, isso. momentos transformadores aí. Juntos, eles trabalharam em Shake It Off e Get Your Number, que são músicas absurdas. Absurdas. E que foram lançadas, respectivamente, como terceiro e quarto single do álbum. Após essa sessão de gravação, Shake It Off foi brevemente selecionada como o primeiro single do álbum, substituindo outras duas candidatas, que eram Stay the Night e Say Something. Stay the Night, por sinal, eu já vou adiantar aqui que é uma das minhas músicas favoritas. E se você tem um mínimo conhecimento de Kanye West, você sabe que ela é uma típica música de Kanye West. Cara. Ela tem essa base sampleada, coisa de resgate de soul funk dos anos 60, Sim. 50 e 70. É bem a fase ali dele de começo de carreira do College Dropout, que ele lança em 2004. Em 2005 ele vai lançar o Late Registration, que é justamente esse tipo de abordagem que ele vai trazer para os trabalhos. Como era bom essa fase do Kanye, né? Nossa senhora. Eu não sabia, tá? Eu não sabia que essa música tinha produção do Kanye. Daí eu falei, não, calma, peraí. Aí eu tava assim, eu tipo, mano, isso é Kanye É total Core, Kanye, tipo, é. 1000%. É muito legal, porque dá pra ver a identidade dele, né? E o quanto ele trouxe também pra música black, assim, tipo, dessa época. Muito foda. Saudades, Kanye. Tá, saudades, que Deus o tenha. A Carrie ainda retornou para Atlanta para mais uma sessão com o Dupree, e eles então escreveram simplesmente outras duas músicas, que são Só. We Belong só. Together, It's Só. Like That, que são justamente as canções que inauguram o disco e são algumas das melhores composições do álbum. Eu acho que a gente já pode comentar Vamos. aqui, quero saber quais são as suas favoritas. Eu já dei aqui a minha logo de cara, que é Stay the Night, que é essa produção do Kanye West. Pra mim ela é um R&Bzão delicioso, com esse acabamento muito característico dele, mas que ainda preserva a identidade da Mariah. Mas quais são as suas favoritas desse disco incrível? Ai, amigo, eu acho meio surreal esse álbum, assim, porque é muito isso, né? hit, né? É muito. São, tipo assim, são 6 hits. E aí o resto que não é hit é muito bom. forte, é muito bonito. São faixas belas, tipo, não são radiofônicas de alguma maneira, mas elas são lindas. A voz da Mariah tá, tipo, impecável. A produção não é exagerada. Eu acho É na super medida, clean. né? É na medida, eu acho clean esse álbum, assim. E tem essas banger pra caralho, né? Eu vou ter que ficar, tipo assim, não tem como. Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas da vida. É We Belong Together. Nossa, perfeita. Eu acho É top música surreal, de todos os tempos, é assim. top. Eu acho. A gente vai falando agora uma de cada. Como que a gente vai fazer? Vamos revezar. Eu só quero abrir aqui o Spotify dela, porque eu acho que We Belong Together é a segunda mais música. ouvida? Não, a segunda mais tocada Segunda dela, mais? só perde pra Obsessed, que também é outro grande Nossa, hit dela nos anos 2000 ali. E depois dela vem Fantasy, que daí já vai... E Always Be My Baby, que daí vai pros anos 90. Mas essa música, ela é muito boa. Pra mim, ela captura muito o espírito do R&B dos anos 2000. Ela é impecável do começo ao fim. A voz da Mariah, ela sempre é uma coisa muito impressionante. Mas eu sinto que no Rainbow, ela já dá uma diminuída, assim, nessas coisas grandiosas que ela vinha fazendo pra fazer uma coisa mais compactada. Esse disco aqui, ela vai com a voz com tudo. Tem vários momentos que eu falo assim, cara, a Ela gata solta. tá no auge, assim, sabe? É muito foda. Sim, ela tá cantando com golfinhos ali. Sim. Dá pra sentir. Mas eu quero puxar pra música de abertura, Cats Like That, que você falou que esse Nossa. disco ele é muito na medida, ele é batidinha, tudo. Aquele... Uhum. Turu, tu, 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 Turururu, turu, tu, 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 tu. Isso pra mim grita, por exemplo, Timbaland e outros produtores Sim. da época, sabe? Que tinha batidinha bem reducionista, um sintetizador, eles faziam história com isso e não precisava de mais nada. Não, o que eu ia falar é que eu acho engraçado, assim, porque pra gente é bem isso, né? Fica na nossa cabeça esses nomes, só que nesse álbum, tipo assim, quem tá brilhando é o Jermaine Dupri, né? Que tudo você dele, até comentou. praticamente, Tipo, ele aparece em todos os clipes, ele tá lá sempre, de alguma maneira, mesmo que não tá escrito feat em todas as músicas, ele tá lá, tipo assim, é a mãozinha dele que tá, e que deu, acho que, a tônica de todos esses produtores depois pra fazer Total. R&B. Tipo, tudo que veio depois, a galera chupinhou desse álbum. Eu ouço muito ecos disso, por exemplo, nessas Kehlani,
Total. Chloe Hale, a própria Beyoncé, quando ela vai lançar os discos posteriores, eu sinto que tem muito. Rihanna, todo mundo, eu acho que vai pegar meio que abraçar um pouco dessa estruturinha. E falando no Dupree, tem uma que eu sou apaixonado, que é Get Your Number, porque ela é um R&B, mas é um R&B dançante. Eu e amo. aí vem muito de uma carência pessoal minha, que eu queria muito ver a Mariah numa pegada mais disco, dance, eletrônica, sabe? Eu sempre é o máximo que ela sonhei consegue ir. É o máximo que ela consegue ir. Eu acho que na cabeça dela, ela acha que se ela for pra uma coisa eletrônica, ela vai ter que se mexer muito no palco. E aí. Dela não quer. precisa. Eu também acho. Eu fico imaginando ela num lance meio Jessie Ware, sabe? Porque assim, a Jessie Ware fica parada no palco. E só todo mexendo um pouquinho as mãos. O aqui, arredor que mexe, sabe? Eu fico muito imaginando alguém falando, Mariah, vamos fazer um disco de Mariah? Seria Porque foda. a voz a gata tem, sabe? Seria impecável. Não, e essa música, eu quero pontuar muito o clipe, porque é um clipe lindo, cheio de luzes coloridas, bem anos 2000, assim, tem um sofá pink gigantesco, eu amava essa cena, tipo, que vai chegando nela e ela tá toda divona, aí tem uma outra hora que ela tá com uma calça jeans e um top, um cabelão todo frisado, eu amo, cabelo todo frisado, assim, e tem essa coisa, porque a maior parte do clipe se passa numa balada, né, quer pegar o número ali da gata, né, do gato. E é isso, tipo, fica esse gostinho da gente querer ver a Mariah sendo mais dançante, cara. E sabe quem ia fazer isso no ano seguinte? O Justin Timberlake com Future Sex Love Sounds. Que raiva. É a mesma pegada, assim. Que raiva! Ele coloca um pouco mais de bateria eletrônica ali, esse aqui é um pouco mais orgânica, mas pra mim é impecável. Tem também Shake It Off. Não, gente, muito antes de Taylor Swift tinha essa preciosidade aqui. E eu acho legal porque essa música veio meio que como uma resposta ao que ela vinha sofrendo, né? Ela é... O disco inteiro ele é muito focado em questões românticas, como grande parte da carreira da Mariah, mas vez ou outra ela traz essas canções que são mais contemplativas e emocionais, e Shake It Off é justamente isso, né? Meio que essa canção de dar a volta por cima, né? Sacode a poeira e vamos nessa, né? E é um lugar, assim, de tipo... De você realizar isso... De você não estar 100% triste, mas você também não tá feliz. Sim. Eu acho essa música muito plena, assim. Tipo, é um lugar que ela habita, assim, que é muito... Um sentimento de... As coisas vão dar certo, mas eu ainda não tô 100%. Outra coisa que eu também acho muito fascinante nesse disco é que, lembrando que esse conceito de cantora de música pop ou R&B com um rapper, quem inaugura isso é a Mariah, com um remix de Fantasy na década de 1990 ali. E nesse disco ela tem vários rappers colaborando junto, né? Rappers ou cantores homens de R&B. Say Something com o Snoop Dogg é, assim, outro acertaço dentro desse disco, eu acho muito boa. A música com Twister, que foi uma das primeiras que ela compôs, que é One and Only, também tá muito boa. É bem boa. E bem tem boa. outro artista que é meio que um avatar dos anos 2000, que é o Nelly, cantando Into the Floor. Essa é um pouco mais apagadinha, mas ainda assim é muito boa perto em relação a tudo que vinha sendo feito, né? Sim. E é isso, é muito legal. Eu gosto, né? Sei lá, tipo, eu sempre gostei de ouvir homem e mulher cantando, vozes, né? Masculinas e femininas contrastando. E a voz dela é surreal, porque vai pra esse outro lugar, assim, de uma afinação maluca, né? Tipo, que só ela tem. E aí os caras, tipo, no rapzinho ali, fazendo uma coisa mais gingada e tal. E ela vai brilhando. Eu acho uma delícia. E nesse álbum, de novo, nada é em excesso. Tipo, até as vozes dos caras, assim. Sim, Tipo, a hora na medida certa. É na medida certa, pra deixar ela brilhar, assim. Tipo, isso eu acho muito legal. E aí, só comentando aqui dos singles, It's Like That, que é bem essa cara de R&B dos anos 2000 aí, lembrando o estilo de produção do Pharrell e do Timbaland, ela foi lançada como single em 7 de janeiro de 2005. Os críticos gostaram, falou assim, olha, é uma Mariah renovada ali, interessante, e ela debuta na 16ª posição da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Só que isso era só um aquecimento, porque daí ela lança We Belong Together como segundo single, ela se tornou o 16º single da Mariah no topo das paradas dos Estados Unidos. Ela passou 14 semanas no topo da Billboard Hot 100 e foi a permanência mais longa de qualquer música da Mariah nos anos 2000 ali. Além de, até aquele momento, né? Além de quebrar vários recordes do período ali. Então ela, tipo, figurou não só lá nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Mariah ficou meio que no topo de todas as paradas de sucesso ali, né?
Eu queria pontuar só que esses 2 primeiros singles, eles são uma sequência de clipes, né? O clipe de Slide That é ela na festa. É bem bafo esse clipe. E aí depois, We Belong Together é o casamento. Tem ali o mesmo... O noivo, né, do clipe de We Belong Together aparece. Então é meio, né, to be continued. Tipo, quando terminava o clipe, assim, tem essa outra fase. E tem um fun fact maravilhoso, que o vestido de noiva que ela usa no clipe de We Belong Together, que é né, a cena toda se passa ali num casamento, em que ela é a noiva. O vestido que ela está usando de noiva é o vestido que ela usou quando ela casou com Tommy Mottola. And o vestido é assinado pela Vera Wang. Nossa, tá, chique, meninas? Chiquérrima. Você sabe que esse disco é bom porque quando ela lança o Shake It Off, que é o terceiro single do disco, ela alcançou a posição de número 2 no Hot 100. Por quê? Porque a posição de número 1 ainda era de We Belong Together. E isso foi a primeira vez na história da Billboard que uma artista feminina ocupou os 2 primeiros lugares da parada como artista principal. Então, assim, dá pra ver a força desse trabalho. E em seguida, teve Don't Forget About Us, que foi lançado como o primeiro single do Ultra Platinum Edition, então já na edição especial do trabalho. A canção foi parar no topo das paradas também nos Estados Unidos e fez com que ela acabasse empatando com o Elvis Presley no número de singles de um artista solo. Então ela vai superar depois disso com o Touch My Body em 2008. Então, assim, em termos comerciais, foi uma coisa, assim, muito absurda. O Emancipation of Mimi se tornou o álbum mais vendido da Carrie nos Estados Unidos desde o Daydream em 1995. E aí a gente está falando de 10 anos depois, num período em que a venda de CDs já começava a cair drasticamente, pirataria rolando, MP3, todo mundo baixando os trabalhos, ela continuava vendendo muito. Em sua primeira semana de lançamento, ele estreou em primeiro lugar na Billboard 200, tirando o álbum The Massacre do 50 Cent da primeira posição, com 404 mil cópias, a maior venda da semana da Mariah, até que o E=MC ao quadrado ali estreou com 400.063 cópias em 2008. Então, ela mesma ia acabar quebrando esse recorde posteriormente. Hoje, estima-se que o Emancipation of Mimi tenha vendido mais de 10 milhões de cópias, sendo o maior sucesso comercial da Carrie nos anos 2000. Bom, apesar do enorme sucesso comercial, o trabalho teve críticas mistas na época de seu lançamento, e aí é sempre importante lembrar que nos anos 2000 a gente ainda tinha uma resistência muito grande da música pop por parte da imprensa musical. Então, pega ali Rolling Stone, pega NME, pega Pitchfork. Era um cenário totalmente dominado por homens brancos, héteros, amantes de rock and roll. Então, por mais que os discos de música pop fossem, assim, um espetáculo artístico... Eles não podiam se permitir. Não podia. O máximo que você ia ganhar, sei lá, 3 estrelas ou uma nota 7, mas nada além disso, assim, né? E o Emancipation foi um disco que justamente passou por isso ali, né? Porém, ao longo dos anos de uma gradativa mudança nesse cenário dessas redações, além de uma renovação do público e até de declarações dos próprios artistas, então você vai ver Frank Ocean falando muito da Mariah Carey no futuro, vários artistas pretos elogiando o trabalho dela, assim, gente fundamental para a música dos anos 10 e anos 20 elogiando o trabalho dela. Então a gente começa meio que a ressignificar esse disco e ele deixa de ser só um grande exemplar de música pop para ser uma das obras mais influentes do R&B dos últimos 20, 30 anos, né? A Rolling Stone, por exemplo, avaliou o disco com 2,5 estrelas, o que para mim é um absurdo na época, porém em 2020, quando eles atualizaram a lista dos 500 melhores discos de todos os tempos, o álbum apareceu na posição de número 389. Uma mudança muito significativa também foi o que aconteceu nesse ano de 2024 com a Pitchfork. Na época, o site que tinha uma abordagem totalmente indie sequer escreveu um texto de crítica sobre o álbum. Já em 2024, naquela sessão do Sunday Review, que para mim é uma das melhores coisas da Pitchfork, são essas sessões de domingo deles, que eles pegam algum disco que eles nunca escreveram e reavaliam e trazem uma abordagem mais contemporânea. O Emancipation foi tratado com muitos elogios e o texto chamou o álbum de um retorno triunfante de Mariah Carey e, entre aspas, um álbum que capturou o espírito do R&B dos anos 2000 e ressuscitou um ícone pop, e eles cravaram ali uma nota 9.0 em cima do álbum. Então, assim, uma nota bem alta, né? Eu acho que mais do que isso, né, o Emancipation of Mimi ele segue vivo em uma série de outros artistas recentes,
Kehlani lançou álbum esse ano, Ariana Grande lançou álbum esse ano, e as duas têm muito dessa essência da Mariah, e eu acho que ela continua reverberando até hoje em outros trabalhos, né? O que você acha? Você acha que ele é um disco ainda fundamental pro que a gente tem de música hoje? Ah, amigo, eu acho, assim, pelo menos, sei lá, se tem uma moçadinha que quer descobrir, assim, o que né, eu diria nos últimos 20 anos, tá? Eu acho esse álbum realmente muito sinal do tempo ali dos anos 2000. E até agora, assim, é isso que a gente falou. Tem ali o Kanye, tem esses... tem, tipo, Pharrell, tem um monte de gente foda. Que ainda hoje impacta a indústria também. Que ainda, então, exato. Que tá aí, entendeu? Tipo assim... E é muito louco, tipo, o Jermaine, que... Assim, ele foi muito importante pra esse álbum, mas ele não necessariamente, né, continuou. Conseguiu, né, depois. Conseguiu, assim. Mas eu acho que ele foi muito seminal nesse álbum. Ele trouxe ideias muito, como eu posso dizer, revigorantes, assim. Porque eu lembro de achar ela muito foda. E essa mulher madura, porque ela já tinha 36 anos, eu acho, quando saiu esse álbum. Não era aquelas menininhas, né? Tipo, não eram as garotas do pop. Ela já era uma mulher ali, tipo... Poxa, ela já tinha uma carreira estabelecida e tá voltando, né? O momento da Phoenix dela. Então, eu acho esse álbum bem, bem importante, sim. E a gente não comentou, né? Mas a capa também é muito icônica, né? Dela, tipo, muito, em pé ali no centro da imagem, poderosaça, gostosona, o cabelão voando. Todos os clipes, assim, né, das músicas que foram single, eu acho esses clipes muito impactantes. O clipe que é dela com o Snoop Dogg é ela em Paris, ela sentada naquelas caixas da Louis Vuitton. É o tipo de álbum que não dá mais pra fazer hoje em dia, né? É uma coisa muito cara, muito ápice da indústria, assim, né? Então, tem uma certa extravagância ali, mas eu acho que não é cafona, sabe? Sim. Mesmo que ela aparece com os anelzão de brilhante. É isso, eu acho que traz um lugar do poder da mulher que é muito legal. É esse lugar mesmo de, tipo assim, ela não tá ostentando por ostentar. Tipo, ela não tá fazendo assim na tela da... Sabe assim, tipo, olha aqui, meu... Não, ela tá passando a mão no cabelo comprido dela e aí aparece chique. O anel de borboleta. Tudo ali tá no subentendido. O vestido com a cauda gigante é um Vera Wang, mas ela não precisa falar. Sabe assim, tipo, tá tudo ali na entrelinha. Eu acho muito elegante esse álbum. Acho foda. Eu sinto pena que ela tenha... se acomodado, assim, tipo, nos últimos anos, sabe? Sim, até eu lembro que na época que eu gravei com o Thiago, a gente falou muito disso, assim, o como seria bom se ela se cercasse de gente nova. A gente falou na época do Caution, que é aquele disco, o último disco dela, tem uma música, produção do Blood Orange, e é a melhor música do disco, e como ela poderia se cercar desses novos produtores, gente preta nova, que tá fazendo umas coisas fodas ali, que eu acho que ela ainda é nova, ela ainda tem a possibilidade de lançar mais algum puta discão, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gata já deu tudo que ela tinha que dar nos anos 90 e 2000. Então eu entendo também o cansaço dela, eu entendo. De, tipo, realmente agora ir colhendo sempre os frutos de ter lançado obras muito icônicas, assim. E é isso, tem artista que... Eu acho que eles cumprem já o que eles precisam cumprir, sabe? Talvez artisticamente para ela já não faça mais sentido ela ter que buscar novas ideias e estar sempre pensando nisso. Talvez... E ela também sempre mostrou, né, que ela, tipo, a família, ela gosta de passar muito tempo com os cachorrinhos dela, que ela tem toda essa coisa com os cachorrinhos, que se os cachorrinhos não vierem, não tem show. Então, assim, é sério, amigo, é uma coisa isso. E enfim, tem esse lugar dela, tipo, Mariah mais família, que eu acho legal também. Dela ter conquistado tudo e agora tá só curtindo. Chique. Diva, eterna diva. Eu acho que ela é a grande diva da nossa geração. Da nossa geração. É a grande, assim. Tipo, a galera fala muito hoje em dia, tipo, Adele, Beyoncé, assim, mas eu acho que a diva não chega nem perto. É Mariah. Nem perto. Absoluta. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, além de participar das nossas gravações ao vivo e ter acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu trabalho no musicainstantanea.com.br, onde há muitos anos atrás eu organizei toda a discografia da Mariah do pior para o melhor lançamento.
Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Muito obrigado pela sua audiência e vemos você no show da Mariah. Tchau, tchau. Tchau.